gente, que ontem eu só tinha meia folha pequena, hoje eu tenho 2, frente e verso, A4. Então, vamos lá. Acho que eu não tenho um tema, não, né? Tem? Ah, tá. É que ficou decidido que ia ser deixando o peso para trás. E aí eu fiz, né? É muito difícil, gente, pregar. Porque eu não tinha, assim, uma palavra específica que estava no meu coração, mas o Senhor juntou tudo. Ah, pode sentar, gente. Esqueci. Aí, deixando o peso para trás. E o Senhor me fez juntar tudo hoje, muitas horas. Meu marido amado saiu de casa para que eu pudesse focar no Senhor. E aí, o tema que eu coloquei foi deixando o peso de uma vida desgraçada para trás. O texto base é lá em 2 Coríntios 5, do 11 ao 21. Eu estou na nova versão transformadora. Toda palavra vai ser essa, nova versão transformadora. NVT. É um pouquinho grande, né? São 10 versículos, mas eu vou e volto, depois vai ficar mais fácil só para ter um contexto geral. Então, vamos lá. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plena... Peraí, volta. Ah, não, esse mesmo. Não, tá diferente. Vou ler aqui no meu. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Isso é Paulo falando, gente, para Coríntios. Para os Coríntios, né? Para a igreja de Corinto. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus, e se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Esse é o versículo que era o principal. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém. Então, isso é Paulo falando para a igreja de Corinto, na sua segunda viagem missionária. E tinha uma rivalidade ali, de certa forma. Ele estava alertando o pessoal cristão sobre aqueles que pregavam o evangelho não com coração, mas por aparência, ou seja, por uma causa superficial. E o que motivava ele permanecer pregando, indo, insistindo com aquela igreja, com aquele pessoal, era a convicção do que Jesus tinha feito, que é o que está no versículo 14. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu. E aí tem um ponto muito importante, que é a gente crê que Ele morreu. E ele fala que quando Cristo morre, é também para nossa morte. E depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. A convicção... e aí o ponto, né, inicial, antes de eu chegar lá nos pesos, que pesos são esses, né, que a gente deixa para trás, eu queria que todo mundo fechasse os olhos, todo mundo, até o pessoal lá fora, para ninguém ficar envergonhado, né, de casa. Não. Todo mundo pode fechar o olho, gente. Eu estou vendo todo mundo, quem está com o olho aberto, fecha o olho. Muito bem, obediência.
Queria que vocês aí levantassem a mão, não tem ninguém vendo, nem lá na TV. Você também, Cássio, fecha o olho. Quem aqui já aceitou Jesus? Ótimo. Bom, top. Tá. Vocês, agora pode abrir o olho. Isso, como o Tiago falou semana passada, né? Eu estou pregando para mim antes de tudo. Vocês que levantaram a mão, vocês têm noção de que sem a graça de Deus, vocês tinham uma vida desgraçada, de morte eterna? Todo mundo tem essa convicção no coração? Todo mundo que levantou a mão? Por causa de Cristo, como diz lá no versículo 20, a gente agora é embaixador, porque Deus usa a nossa vida para dizer para os outros que existe uma nova esperança, que é a reconciliação com Ele através de Cristo. E agora a gente tem acesso a um Pai que é perfeito, a gente tem direito a viver como filho no reino de eternidade. Agora a gente tem acesso e o poder de pregar a reconciliação. Então, quando eu aceitei Jesus, quando você aceitou Jesus, você entendeu isso ou você veio, né, como eu falo na célula, para o crente verso? O crente verso é a vida do crente que o pessoal usou na internet. Fala de um jeito, veste de um jeito, julga os outros. Você identifica ali o crente, não pelo fruto do Espírito, mas pelo estereótipo que é. Então, quando a gente fala, levanta a mão e fala, não, aceitei Jesus, isso mudou nossa vida? De verdade? A gente entendeu o que foi dado? Paulo estava falando sobre isso para o pessoal de Coríntios. Tinha gente pregando o evangelho, mas ela era pela aparência, não era pela convicção. É porque eles queriam ter um ministério muito top. E Paulo estava falando, estamos apenas dando os motivos para que se orgulhem de nós, assim que possam responder aqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. A ponto dele parecer maluco às vezes para os outros. Ó. Se parecemos loucos é para dar glória a Deus. E se a gente está mantendo o juízo é para bem de vocês. Ele não estava importando com o que estava aparentando. Ele estava importando com a convicção no coração. Se a gente não entende isso na raiz, nem o resto da palavra vai fazer sentido. E aí vem o primeiro peso, né, que é o tema. Se a gente não entender quem Cristo é para nós, a gente não consegue deixar esse peso de uma vida desgraçada para trás. E o que é essa vida desgraçada? Lá em 1 Pedro 1,18. Deixa eu ver se eu vou ser ágil aqui para achar. 1 Pedro 1,18. Vai falar, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perde seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ou seja, a gente tinha um rumo, quando a gente nasceu, a gente tinha um rumo bem traçado, que a gente herdou não dos nossos pais, né, quem tem pai crente, glória a Deus, mas o pecado, né, fez uma ordem ali de destino para todo mundo. E nesse rumo herdado do nosso sangue do pecado, somente o precioso sangue de Cristo podia nos libertar. Então, a gente precisa entender isso. E aí, quando você se converteu, né, quem falou que aceitou o Senhor, se você pudesse pensar hoje, o que você achava que era um peso, ou ainda é que você tem que deixar para trás? O que seria um peso para você? A gente tem que pensar aí, né, enquanto eu vou me achando aqui. Quando a gente aceita Jesus, não sei quanto tempo vocês se converteram, tem 7 anos que eu me converti, eu pensava muito assim, agora está tudo bem. Agora não temos mais problema, agora é só alegria, agora vai dar tudo certo. E essa semana o Senhor juntou tudo com a pregação da Tamires Garcia, que todos os meus questionamentos fizeram, tipo, assentou tudo que eu sempre pensei. Isso é a antiga aliança. Se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Mas a gente ainda está no mundo, então não é bem assim. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, existe
o peso que a gente precisa deixar, que é uma vida sem esperança, como fala lá em Efésios 2:12. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. E aí, o primeiro peso que eu botei assim para classificar, peso do abandono, que é quando a gente não pertencia a Deus. Lá em 1 Pedro 2:9, fala que a gente é povo escolhido. Se vocês quiserem depois vocês leem, vou só botar o que eu resumi aqui, senão vai ficar muito extenso. Nós somos escolhidos, nós somos reino de sacerdotes, nós somos uma nação santa, povo exclusivo de Deus. E que no versículo 10 fala, antes a gente não tinha identidade, agora a gente pertence a alguém. Isso só tem como acontecer se você creu que Jesus te salvou da desgraça do pecado. Então, agora, não existe mais espaço para o abandono. Você tem que ter essa convicção, senão também daqui para frente não vai fazer nenhum sentido. Na sua vida, no geral, né? Não só na pregação. E aí, eu coloquei aqui que, voltando para o texto básico, que é 2 Coríntios, Paulo, no versículo 16, ele vai falar que agora a gente não vê mais ninguém do ponto de vista humano. Ninguém. E depois ele fala que nem é Cristo. E aí, quando falou não vemos mais ninguém do ponto de vista humano, o Espírito Santo me trouxe a primeira parte, acho que do meu testemunho que mudou. Eu não fui abandonada, gente, mas eu poderia ter sido, e tudo bem, Deus vai trazendo cura para tudo. Mas meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos, aí eu morei com a minha mãe, depois morei com meu pai, depois eu morei com a minha avó, não quis morar com ninguém. E eles seguiram a vida deles. Se separaram, né? Casaram de novo. E eu carregava muito esse peso no meu coração. Na minha adolescência foi terrível. Tipo, eu fui abandonada. Os meus pais foram atrás de outras famílias. E tarará. E sendo que eu que batia o pé e falei, eu não quero. Tipo, eles não estavam nem me abandonando de verdade. Eu que não quis. Mas eu tinha esse rancor no meu coração. E quando eu me converti em 2017, o primeiro tratamento que Deus fez comigo foi em relação a isso. Liberar o perdão para os meus pais. Primeiro que eles fizeram o que eles podiam, né? Eles não conhecem o Senhor, então também não posso nem botar esse parâmetro. Eles fizeram o melhor que podia, mas agora eu tinha uma nova perspectiva. Então, e também, né, o divórcio, tudo que gera, é consequência do pecado. A família não foi feita para ser destruída, então... Então, o primeiro ponto foi isso, esse abandono que eu carregava no meu coração. Com Cristo não tem espaço para isso. Às vezes precisa do psicólogo. Precisa, mas a gente vai, Deus tem uma nova realidade. O segundo ponto foram os relacionamentos. Eu tive alguns relacionamentos, eu queria muito ter uma família. Acho que por causa dessa lacuna que eu tive. Os meus pais se divorciaram, eu cresci com a minha avó. E quando a gente se converte, querer ter uma família não é um problema em si. Mas, ao longo desse caminho, e até a Manu, minha amiga, que foi minha discipuladora lá junto com a Andressa, na cidade que eu me converti, na faculdade, ela um dia chegou e falou para mim, Lê, Cristo é a sua porção. E isso me pegou, depois o marido dela, né, me deram um quadrinho sobre família, e realmente Cristo era o meu lar. Agora, né, eu casei com o Vini vai fazer 2 meses, mas ainda que eu não tivesse me casado, eu já tinha uma família, eu já pertencia, ainda que eu não casasse. E acho que essa é uma angústia de muitos jovens, né? A gente já tem aonde ir, a gente já pertence a alguém, já tem um reino. Cristo era o meu lar. Ele está sempre apto para suprir as nossas carências e que muitas vezes são egoístas. Então, às vezes, por que você quer uma família? Às vezes é só para ter uma família e dizer que você é casado. Às vezes não tem nenhum motivo nobre. Então, veja isso com o Senhor também. O peso do abandono sai porque nos foi dado um relacionamento íntimo de aliança eterna. Lá em Isaías 62:4, também não precisa pôr não, mas depois vocês leem.
É uma profecia, né, sobre Israel e fala: nunca mais abandonada, Deus tem prazer em você. Então, é isso. Com Deus, a gente já tem tudo que precisa. Às vezes é fácil? Não, às vezes você vai chorar e falar: meu Deus, eu queria muito namorado, eu queria muito casar. Eu sou carente. E Deus não se envergonha. A gente não precisa ter vergonha de colocar isso para Deus. Às vezes a gente quer tapar tudo e falar: não, Deus, eu só quero você, eu te amo muito, eu não quero ninguém. Mas seja sincero, sabe? Até que isso seja uma realidade. E isso ainda é comigo em outros pontos da vida. Então, não tem mais peso de abandono, porque a gente pertence. Somos eternamente pertencentes com Cristo. Segundo ponto, que agora é o ponto que vem pegando a minha vida aí nos últimos 2 anos, que a gente tem falado muito na célula, que aparece no devocional, as minhas inquietações, os meus momentos a sós com Deus, que é em 2 Coríntios, versículo ainda 16, que ele fala: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outro tempo, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Paulo era um fariseu. Como fariseu na lei judaica, ele era o mais conhecedor de Deus. E ele tinha certeza que o Messias viria como, assim como, né, os judeus, como um poder político. E Deus não estava falando sobre isso, mas ele julgou conhecer a Cristo e tinha que ser daquele jeito que ele achou que era. Então, a partir do momento que a gente tem a revelação de Jesus, a gente para de enxergar os outros dos nossos olhos humanos e o próprio Deus dos nossos olhos humanos. Agora a gente vai ter, como fala, né, logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, o que muda quando a gente começa a entender Cristo de acordo com quem Ele é? A gente é convidado a viver uma vida de morte. Isso não é uma mensagem, né, muito legal, muito popular, às vezes até um pouco pesada, mas através da nossa morte, Cristo é anunciado. Morte eterna? Não, porque dessa a gente foi livrado. Mas morte da nossa carne, que a gente crê, né, que nosso corpo vai ser glorificado, mas até que termine e a gente parta ou ele venha, a gente ainda vai ter que lutar com ele. Já não mais vivemos com os olhos focados naquilo que é nosso interesse carnal. Deixamos o peso da vida antiga, em que a gente só olhava as coisas momentaneamente, e inauguramos uma vida de anunciar a reconciliação. E isso vai ter que tocar todas as áreas da nossa vida. E isso é o que eu prego para mim mesma. Filipenses 3. Vou beber um cadinho de água, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou juntando tudinho que veio na minha cabeça. Filipenses 3, Paulo está falando agora para eles dele, mas na mesma perspectiva que ele estava alertando lá o pessoal de Coríntios. Filipenses 3, todo ele vai falar, né, que ele se orgulhava daquilo que ele tinha conquistado na força do braço dele, ou seja, daquilo que era aparente. Ele era fariseu, ele foi circuncidado, ele obedecia à lei, ele até perseguia os cristãos, porque era uma blasfêmia contra Deus. E ele se orgulhava daquilo que era uma vida vazia, um fruto vazio. O ministério fariseu era voltado para a aparência. Aparência, ego, confiança nos esforços humanos. Mas aí no final, lá em Filipenses 3, ele conclui que o que agora importa para ele, tudo aquilo que parecia muito bom humanamente, ele considerou como lixo. E ele estava disposto a sofrer como Cristo sofreu para salvar ele, e estava disposto a participar da morte de Cristo. Versículo 8 ao 10, eu vou ler só o 10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Ele não está apenas dizendo que ele estaria disposto. Ele falou assim: eu quero sofrer com ele. E no 17 e 20, ele vai falar, né, de tudo que está acontecendo lá para os filipenses, da visão dele. 3:17, falei 17 ao 20.
Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aquele que segue o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que não são, na verdade... Não. Há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite, vangloriando-se de coisas vergonhosas e pensando apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de um contexto em que ele entendeu que nada era mais importante que conhecer Cristo e que pessoas que se diziam cristãs estavam indo diretamente para o inferno, e ele chorava, ele se entristecia com isso, porque estava vivendo uma vida só olhando para o que era passageiro. Eles estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Eles se vangloriam de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Vocês lembram que lá em 2 Coríntios ele estava falando a mesma coisa daqueles que estavam anunciando o evangelho pela aparência? É tudo muito parecido. A gente não está falando que tem, considerando que todo mundo aqui reconheceu Jesus, não são aquelas pessoas que estão perdidas, que estão com os olhos cegados. São pessoas que conheceram a verdade e que vivem como se não conhecessem. E viver de acordo com aquilo que a gente entendeu de Jesus é uma vida de morte. Então, o segundo peso é o peso de desejar uma vida confortável. Porque ceder à carne é muito mais confortável. Embora a gente sofra, né, sabendo que a gente está... O Espírito Santo não deixa a gente ali no engano. Mas isso é muito sério. Isso é o que Deus mais fala comigo. Quando eu estava antes de namorar o Vini, a gente conversava muito. E essa música, né, Nada Mais, é uma música que me pega, porque eu falo assim, Senhor, eu não te amo tanto assim, eu quero te amar muito. Mas a gente nunca viveu uma experiência até então, né, que fale assim, nossa, Deus é a prioridade ou não é, assim, uma coisa que provasse tanto a nossa fé, de modo humano, né? E aí a gente vai acreditando que fazer tudo certinho vai levar a gente para uma vida boa. E isso é o que a lei falava antes, só que em Cristo isso não tem mais valor. Quando a gente vive dessa forma, né? Agora eu sou crente, agora eu não bebo, agora eu não xingo, então Deus vai me dar um marido, uma casa, vou ser rico e vou viver até 100 anos. É mentira. Jesus falou em João 16:33. Tenham paz, mas vocês vão sofrer, vocês vão ter aflição, mas eu vou estar com vocês, está tudo bem. Isso é o engano que é dito hoje, de que quando a gente aceita o Evangelho, a gente vai viver uma vida sem dor, e mais que isso, Jesus nos convida a viver a dor dele. Então, a gente está disposto? Paulo falou isso. Eu não só estou disposto, eu quero sofrer como Jesus sofreu. A gente está nesse já e ainda não. A gente reconhece que vai chegar o tempo, né? Lá em Apocalipse, que é o meu livro favorito nos dias muito ruins, porque está dizendo que vai dar tudo certo. A gente já recebeu o reino de Deus, mas ainda não se cumpriu completamente. E a mensagem da reconciliação é a gente viver dessa forma, pregando para os outros a realidade que a gente crê, vivendo uma realidade muito difícil ainda. O pecado, a dor do pecado, como eu falei, os meus pais se separaram, tive amigas que perderam, né, a mãe, pessoas cristãs que... vai chegar mais para frente, mas que vivem muitas dores, momentos muito difíceis, e isso não é falado. Cristo não falou que isso ia desaparecer. Foi esperado que a gente sofresse junto. Em Filipenses 3, que é isso que Paulo fala, que ele quer sofrer. A gente vai estar sozinho? Não. Mas essa jornada de desconforto, de dependência e de morte é o que nos está proposto quando a gente aceita Jesus. Isso até meio assim, nossa, que darkness total. Mas é isso, a gente está vivendo ainda não é a plenitude. Por que eu estou falando isso? Eu falo para mim. Às vezes a gente está correndo tanto atrás de uma vida confortável,
e é isso que eu convido a gente a deixar hoje, esse peso de, eu tenho que ter uma vida boa, que a gente esquece daquilo que é importante para Deus, que a gente deixa de sofrer como Jesus sofreu, como está lá no Novo Testamento. O objetivo é que a gente possa conhecer cada vez mais quem Cristo é e levar mais pessoas até Ele. Uma vida confortável não vai nos permitir viver, sentir e enxergar as dores de Cristo. Em 2 Coríntios 5:20, deixa eu voltar lá, que eu acho que é o ministério, né, da reconciliação. Soltou meu negócio aqui. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Mas, sinceramente, se você olhar para a sua vida hoje, você está dizendo para alguém se reconciliar com Deus? Isso eu falo para mim, no meu trabalho. Será que alguém olha e fala, meu Deus, eu preciso de reconciliação, eu sou um desgraçado? Isso não é uma mensagem que é muito legal de se ouvir. Mas é o Evangelho. Sem Cristo, nós somos terríveis. Por mais bonzinhos que a gente pareça. Se você falar para minha família, se estiverem vendo, eles vão falar, nossa, Letícia é ótima, nunca deu problema, super responsável, lá. Somente o Senhor sabe de onde Ele me tirou. E às vezes eu tenho que trazer isso à tona. Porque se a gente olhar pela aparência, às vezes as coisas estão muito bonitinhas. Mas a gente nega Cristo. Como aquelas pessoas lá de Filipenses, vivem para si. Deixa eu ver aqui, acho que eu estou na minha última folha. Tá. Voltei, deixa eu só beber uma aguinha. Eu bebo muita água, gente. Aí eu vou falar do dia que eu me converti, agora eu já estou indo para a última folha. O Senhor trouxe também, eu tinha esquecido, eu falei para o Vinícius, não tem nada para falar, assim, no meu testemunho e tal. No dia que eu me converti, foi 17 de fevereiro de 2017. Eu estava na faculdade, segundo ano de medicina, numa cidade do interior. Vocês são da faculdade, vocês sabem, né? Gente, eu não era nenhuma drogada, nenhuma muito louca, mas é a vida que o mundo vive e as coisas são ok. E nesse dia eu acordei. Eu tenho meu padrinho, ele é crente, eu era o único crente da família. E a gente brigava, que eu achava ele um chato. Ele é crente chato, às vezes. Ele chega, assim diz o Senhor, né? Eu detestava conversar com ele. E aí, nesse dia 17, eu acordei e eu falei assim. Eu falei, não, né? Foi o Espírito Santo. O que me fez pensar isso? Eu falei, não é possível que a minha vida é isso. Eu entrei na faculdade, né, de medicina, muita gente acha muito top. Eu estava passando por um processo de luto, porque eu tinha perdido a minha avó, que eu cresci com, ela tinha acabado de morrer, não tinha nenhum ano. Eu fui para a faculdade que eu queria, eu saí da minha cidade, meio que para sair daquela realidade que tudo me lembrava minha avó. E eu falava, não é possível. Eu entrei na faculdade, aí agora minha vida é sair, ir para festa, estudar, aí eu vou formar, vou ganhar dinheiro, eu vou querer casar. E eu olhava, eu falei, não é possível que a vida é só isso, não é possível que eu estou aqui para isso. E eu achava que Deus era um Deus assim, Deus, né, soberano, bem longe. Eu falava, veio esse ímpeto no meu coração de, para que eu estou aqui? Não é possível que a minha vida é essa coisa idiota. E aí, eu parei para pensar hoje, a gente como cristão, a gente está vivendo da mesma forma. A gente conheceu Jesus, mas o que move o nosso coração sem a parte da festa, às vezes, né, moralmente as pessoas não vão querer, e da bebida, a gente quer uma vidinha boa, quer casar. Não que isso seja um problema. Eu acabei de casar, olha que lindo meu marido. Mas isso não pode ser a motivação do nosso coração. Cristo não morreu para dar isso para a gente. Não é possível que Cristo morreu para dar isso para a gente. Se eu não nasci só para viver aquilo que eu vivia, Cristo não morreu na cruz para dar para a gente uma vidinha confortável. E isso é um peso na vida crente, de achar que Deus nos deve algo, mas
A gente não pode negar a bondade dele. Nossa, é isso, eu fui muito abençoada. Mas não é isso, não é sobre isso. A gente pede para Deus, a gente resume o evangelho, o que Cristo fez, a uma visão humana, que Paulo falou que depois que a gente se converte não pode existir mais parâmetros humanos de uma vida boa. Porque a boa vida do parâmetro de Deus, do parâmetro do reino, que é o parâmetro eterno, a que satisfaz, a que dá paz, felicidade, justiça, é uma vida que só é possível conhecendo o próprio Deus, conhecendo o coração dele. E se a gente conhecer o coração de Deus, a gente vai ver muita coisa que dói. Não tem como. Eu sou assim, eu sou até um pouco dramático demais, eu sofro muito. Eu sou médica, então eu escuto muita desgraça o dia inteiro. Tipo assim, tem hora que os pacientes saem, eu tô tipo assim, meu Deus, como que essa pessoa vai conseguir viver e encarar essa realidade tão... Mas é isso, é não negar essa dor, tipo, às vezes orar por aquela pessoa, às vezes é ouvir atentamente. Isso você pode fazer da sua forma aí, no lugar que Deus te colocou. É não negar essa dor que a gente foi chamada a ter ainda. E aí eu falei, né, que eu vim, a gente conversava, eu falava dessa música, Nada Mais, que nada aconteceu, assim, de dramático. Mas aí, então, o meu sogro depois teve um câncer. Eu tenho uma amiga que está num processo, né, de investigação de uma doença que pode ser uma coisa ruim. E sabe o que ela me falou? Estou orando, estou preocupada, estou com medo da cirurgia, mas estou orando para que, se Deus quiser me usar como testemunho, que Ele use. Puxa vida, a gente está disposto a isso? Não é negar a nossa humanidade, a nossa dor, a nossa dificuldade, né? Às vezes não querer a dor. Mas é falar, tá bom, igual Paulo, se tiver que sofrer, eu quero morrer, eu quero... Se for para glorificar a Deus e pregar o ministério da reconciliação, eu estou disposto, eu sei o que Cristo fez por mim. Como eu falei, Deus sabe que eu não tenho capacidade para amar Ele como Ele merece, mas de forma humilde, a gente é convidada a compartilhar isso com Ele em oração, como corpo, né? Ela falou comigo, eu estou com medo, eu estou assim, mas eu quero me dispor ainda assim. E em oração a gente submete isso a Ele. E às vezes a minha oração é chorar. Às vezes eu escrevo muito para Deus. É tipo assim, estou com muita raiva disso, não quero falar sobre. É isso, porque às vezes a gente quer chegar para Deus de uma forma tão bonitinha, tão perfeita, que é irreal, que a gente não chega nunca. Para a gente orar mesmo, para que Deus nos livre desse desejo desesperado de conforto, de segurança. Que às vezes a gente quer ter tanto isso, que a gente quer uma vida que a gente não depende de Deus. A gente quer uma vida confortável. Acho que eu já falei. Eu posso largar esse peso de viver como era determinado antes de Jesus, como Pedro falou, né? A gente estava herdado da nossa família uma vida de morte, para agora a gente viver com Cristo, no olhar de eternidade. E o terceiro e último ponto, 30 minutos, foi ok. Que eu gosto de coisa muito prática. Eu acho que o testemunho já é prático, né? Eu falei lá da minha coisa de abandono, depois de ficar querendo, né, ter minha família, aí do meu trabalho. Mas lá em Efésios 4:20, vai falar sobre o próprio Jesus. O que a gente aprendeu, o que a gente tem que aprender com ele. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, está na negativa. Depois vocês leiam o resto para vocês saberem o que não é para fazer. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Então, a gente tem que se livrar. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus.
Então, se livrar da antiga maneira de viver, da natureza antiga, e deixar o Espírito renovar o pensamento, a atitude, e que a gente possa se revestir da nossa natureza. Por quê? Ou seja, a gente tem que deixar as coisas para trás, deixar o Espírito agir, que nem eu falei. Às vezes a oração é chorar para Deus, às vezes é espernear. É você se dispor em humildade a ser transformado. Para que a gente possa, de forma real, viver da forma que a gente foi criado para viver. De forma justa e santa como Deus. E aí eu vou finalizar com o texto lá, base, em 2 Coríntios 5. Não, me confundi, não era aqui que eu queria terminar, não. Tá, Filipenses 3:12, vou terminar assim. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Não vai acabar, gente. Não vai ter fim até que a gente morra, ou que Jesus volte. Mas é ter essa consciência. Acho que o que eu quero deixar para vocês, o que Deus tem falado muito no meu coração, de esse último ponto. Você, quando foi liberto lá, né, da vida desgraçada, não foi para você ser feliz, não foi para você ter uma boa vida, mas para poder anunciar quem Cristo é e conhecer Jesus cada vez mais. E isso a gente vai precisar depender dele, porque às vezes a gente também não quer, né? A gente quer acordar pronto, não orar, não ler a Bíblia e está tudo certo, acabou. Para que a gente não viva uma vida superficial, sabe? Não vou falar que as coisas estão muito difíceis, porque eu acho que todo mundo sempre viveu a vida muito difícil de acordo com a sua realidade. Mas é muito triste a gente pensar que Jesus é tão perfeito, tão maravilhoso. Eu só falo para mim também. E a gente vive uma vida tão medíocrezinha, sabe? Ele merece mais. E é isso. Bem, acabei. Eu pedi, né, para colocar a música que até tocou no louvor, que é aquela Nada Mais, que vocês pensem, né? Orem ao Senhor para que ela seja uma realidade mesmo, que nada mais importe, à medida que a gente vai conhecendo Ele. E eu vou orar para finalizar. Depois eles tocam. Pode ficar de pé, galera. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de estar aqui, de falar do que o Senhor fez por nós, de trazer à memória que a gente foi resgatado por um preço muito alto, que nos foi dado acesso a uma realidade que é muito maravilhosa, que a gente nunca pôde nem chegar perto de tocar. As coisas de agora são sombra das que virão, Senhor. E nós agradecemos porque nós podemos te conhecer todos os dias, de pouquinho em pouquinho, até que a obra seja perfeita e completa. Espírito Santo, que você guie o nosso coração todos os dias nas nossas dificuldades, nas nossas humanidades, para realmente desejar ardentemente te conhecer cada vez mais e que o Senhor seja o nosso primeiro. Que a gente possa falar, ainda que seja difícil, que nada mais importa. Que nada, depois que a gente entendeu quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós, que nada mais tem tanto valor. E que, ainda que a gente tenha muitos sonhos, ainda que a gente queira a cura, a resolução dos problemas, ainda que não seja, que não chegue, que não aconteça, o Senhor está presente, o Senhor é suficiente.
que a sua porção para cada dia vai bastar. Lembra o nosso coração de que a gente não foi conquistado para correr atrás das coisas que passam, mas que a gente foi conquistado, Pai, para anunciar, para fazer outras pessoas entenderem a profundidade do seu amor. Que glórias ao seu sangue derramado, a gente não precisa mais viver uma vida desgraçada, uma vida sem rumo, uma vida sem sentido, ou uma vida que só pensa nas coisas que passam. Obrigada, Pai, muito obrigada, porque você nos deu aquilo que era a única coisa que a gente precisava: o Senhor, pertencer a você de novo, da forma que foi planejada, da maneira perfeita, quando o Senhor criou todas as coisas. Sermos seus de forma completa e plena. Seja o nosso tudo, Pai. Seja o nosso tudo, Jesus. Espírito Santo, seja aquele que a gente tem toda a liberdade, tem todo o desejo de ouvir, de passar tempo. Que nada importe mais do que a sua opinião, do que o tempo com você, com o que você está pensando, o que está doendo no seu coração, Pai. Seja realmente o início e o fim de todas as coisas, Pai. Nos ajuda a não viver uma vida egoísta. A gente não foi conquistado para as coisas egoístas. Seu amor é um amor de entrega, um amor de redenção, Pai. Muito obrigada, Paizinho, muito obrigada. Ainda que com amor infiel, nós desejamos chamar de forma total, de forma perfeita.